Em limite, vamos falar com o Dr. Adrião Rodrigues sobre a situação em Moçambique. Em primeiro lugar, e numa perspectiva muito genérica, como é que Moçambique recebeu o 25 de Abril? Moçambique recebeu o 25 de Abril, pelo menos entre a população europeia, com uma alegria comedida. Não sei se sabe, mas Moçambique é tradicionalmente uma terra onde a população europeia é uma população de oposição. Evidentemente que essa oposição se manifestou, por exemplo, nas eleições de Humberto Delgado, onde não há dúvida nenhuma que o candidato da oposição ganhou francamente em Moçambique e até conseguiu ganhar oficialmente em alguns círculos. Espaçou um bocado a sua posição em relação à oposição depois que começou a surgir com a cuidado do problema colonial. Quanto à população africana, ela ficou na expectativa a ver o que é que dava, porque evidentemente vítima de uma opressão de anos, era ela que melhor sentiria a libertação se a libertação houvesse, mas era aquela que mais direito tinha a desconfiar de todos os anúncios de libertação que não fossem seguidos imediatamente de factos concretos. Em relação a determinadas orientações que existiam entre a população branca de Moçambique, particularmente em relação à orientação rhodesiana, ou a um também falado, ou muito falado aqui, encosto do sul do Sado, a África do Sul, o que há de realidade nesse tipo de tendências? Não há dúvida que existem indivíduos em Moçambique que, mais ou menos veladamente, sempre propugnaram por uma independência do tipo rhodesiano. Inclusivamente, entre esses indivíduos que classificaremos de ultras, ultimamente uma ideia que corria muito seria uma espécie de independência do sul do Sado, provavelmente liderada por um chefe africano qualquer que se conseguisse arranjar para o efeito e que corresponderia a uma divisão de Moçambique. Mas eu tenho a impressão que a sabedoria da população branca, embora encarando com receio o futuro de Moçambique, esse receio é evidente na população branca de Moçambique, encarando com receio, sabia que isso era uma aventura. De qualquer modo, o grupo a que pertence, o grupo dos democratas de Moçambique, que tentam sensibilizar e esclarecer a população sobre o que vai ser a independência de Moçambique e mostrar-lhe que essa independência não tem nada de aterrador nem de futuro imprevisível, esse grupo sentiu que havia de facto um perigo imediato de uma independência de tipo unilateral, e não talvez só de uma independência de tipo unilateral, como por exemplo de uma posição da parte do governador de não reconhecer a junta e de dizer que o governo legal era ele, e que já que os governantes de Portugal não estavam a poder dirigir os destinos do país, que assumiria ele essa responsabilidade. O atraso na transmissão dos poderes, que aqui em Lisboa foi dado como tendo sido feito no dia 26 e que efetivamente só foi no dia 27, e no dia 26 ainda o Rádio Clube transmitiu um comunicado do Governo-Geral dizendo que o poder continuava no Governo-Geral. O atraso nessa transmissão do poder fez com que esses receios, esses medos de uma aventura louca fossem uns medos e uns receios razoáveis e não apenas um pensamento de pessoas que não estivessem em contacto com as realidades. E por isso mesmo é que a primeira manifestação dos democratas se orienta em dois sentidos: aceitação e apoio ao programa da Junta e oposição a todo e qualquer movimento de independência unilateral de tipo rhodesiano. Não se poderá propriamente perspectivar inteiramente o futuro político de Moçambique sem, digamos assim, traçar em linhas gerais aquilo que Moçambique era politicamente, economicamente, a situação militar, etc., antes do 25 de Abril. Em traços gerais... Quero dizer, o problema é difícil e é vasto. Simplesmente havia uma situação muito concreta e muito real, e da qual as pessoas que procuram estudar aquilo e ver os fenómenos que se passavam em Moçambique se aperceberam
nitidamente naquela manifestação de janeiro na Beira, que foi a certa altura orientada contra o Exército. Ora, parece que pelos grupos reacionários de Moçambique e liderados pela DGS teria passado o pensamento de que não podiam apoiar-se no Exército para a manutenção do status quo. E então fizeram essa manifestação que, começando com uma certa espontaneidade, acabou por ser nitidamente uma manifestação comandada contra o Exército na Beira. Depois temos o facto do Bispo de Nampula e dos padres combonianos. A luta contra o Bispo de Nampula e contra os padres combonianos é orientada por meia dúzia de colonos brancos em Nampula, que, enfim, conseguem agrupar à sua volta uns clientes e que são protegidos nítida e descaradamente pela DGS e fazem passar ao Bispo tudo aquilo que nós sabemos. Ora, qual o intuito desta luta contra o Bispo? Apenas o documento que ele tinha publicado, ou que os combonianos tinham publicado, não é natural nem razoável que fosse, porque o documento era um documento nitidamente interno, era uma exposição da situação missionária em Moçambique, de como eles viam a situação missionária em Moçambique, feita à Conferência Episcopal, e que transpirou para fora, não se sabe como nem porquê, visto que, embora se tivessem feito muitos exemplares, os exemplares distribuídos foram única e simplesmente aos superiores das diversas missões e aos bispos da Conferência Episcopal. Portanto, a reação da polícia é uma reação desmesurada. Para quê? Porquê? Eu posso dizer aquilo que penso. Simplesmente para afastar de Moçambique as pessoas e de uma região vital para eles nessa altura, as pessoas que pudessem ser testemunhas incómodas de atos de barbarismo que se pretendiam perpetrar e que foram de facto perpetrados em Inhaminga, onde foram chacinadas mulheres, crianças e velhos africanos em números que ultrapassam largamente o milhar e que foram chacinadas precisamente pelos flechas da DGS. Tudo isto mostra que a política da DGS imediatamente anterior ao 25 de Abril era precisamente uma política de concitar os brancos contra os negros, de armar os brancos e de procurar criar uma situação de luta entre raças. Foi o 25 de Abril que pôs de facto um termo a essa situação, um termo que ainda não está completamente clarificado, mas que me parece que a população branca começa já a perceber-se do risco correto. Em relação à situação económica de Moçambique, que evidentemente não se terá alterado, ou não se pode ter alterado com o golpe de Estado de 25 de Abril, mantinham-se as restrições de importação, etc. E para além disso, qual era a situação genérica? Evidentemente, a situação económica de Moçambique é a situação de todo aquele país que desvia grande parte do seu orçamento para despesas de tipo militar, não consegue fazer investimentos de tipo produtivo, tem um aparelho burocrático administrativo pesado e devorador, e depois são aquelas escandaleiras, aqueles escândalos absolutamente gritantes, absolutamente espantosos, de que as pessoas não têm conhecimento e depois por vezes não se apercebem dos fenómenos que se passam em Moçambique. Um desses escândalos, por exemplo, é o escândalo do ouro, de que aliás o ministro Almeida Santos falou agora na sua última conferência de imprensa. Mas esse escândalo do ouro é um escândalo que se avoluma nos últimos 2 anos. Quer dizer, Moçambique recebe cerca de metade do salário mensal de cada um dos seus trabalhadores nas minas do ramo, que se situam a um nível de 100 mil e que ganham aproximadamente, eu não sei o número certo, mas aproximadamente 1.600, metade desse salário é pago a Moçambique em ouro. E depois é pago ao africano também em Moçambique em escudos. Evidentemente, o Estado de Moçambique faz seu o ouro. Ora, esse ouro, depois da reforma marcelista, passou a ser transportado para aqui, para Portugal, e passou a entrar nos cofres do Banco de Portugal. Simplesmente a situação era esta: esse ouro é pago a Moçambique à razão de $45 a onça de ouro. Quer dizer, por cada $45 de salários de africanos, o governo sul-africano entrega a Moçambique uma onça de ouro.
Ora, nós sabemos que o ouro hoje tem duas cotações, uma ao mercado oficial, que é o de $45, outra é no mercado livre, que anda hoje em $160 e começou a subir precisamente há 2 anos a esta parte, mais ou menos. E, portanto, o que acontecia era que o ouro vinha para a metrópole, a Moçambique era acreditado no fundo cambial para efeitos de comércio externo por cada um operador $45 e esse ouro vale na realidade $160 a onça. Portanto, só aqui havia um depauperamento da economia de Moçambique absolutamente extraordinário.